Olá! Que bom ter a sua companhia por aqui. E olha, antes da gente começar, se você valoriza análises profundas da Bíblia, a palavra infalível de Deus, e quer isso para o seu crescimento espiritual, faz o seguinte, já se inscreve aqui no nosso canal para não perder nada. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num capítulo que é simplesmente fundamental, Romanos 12. E isso aqui não é uma lista de regras, tá? É muito mais, é um verdadeiro guia prático para uma vida que foi totalmente transformada pela graça. O nosso roteiro por este capítulo vai ser dividido em 4 partes, bem direto ao ponto. Primeiro a gente vai olhar para o alicerce de tudo, que é a mente renovada. Depois, vamos ver como isso funciona na prática, em comunidade. Em seguida, a gente entra nas ações do dia a dia, o amor em ação, e para fechar, o maior desafio de todos, como é que a gente responde ao mal. Ok, vamos começar pelo começo. Essa primeira parte é a base para tudo que vem depois. A grande ideia aqui é que qualquer mudança de verdade, que dura, que é genuína por fora, tem que obrigatoriamente começar por dentro. É uma revolução na nossa forma de pensar. E o texto já começa com um chamado super poderoso. Pensa só nessa imagem, sacrifício vivo. Isso é o oposto total dos rituais antigos. Não é uma coisa que se faz uma vez e acaba. A ideia aqui é dedicar a vida inteira, de forma contínua. O trabalho, a família, os nossos hobbies, tudo como um ato de adoração a Deus. E isso leva a gente para esse conceito-chave, o culto racional. Quer dizer que a adoração para de ser só um momento na igreja, um ritual. Ela se torna a nossa forma de pensar, uma escolha lógica, consciente, que aparece em cada decisão do dia a dia. É a fé virando a nossa razão de viver. E esse slide aqui mostra a encruzilhada que o texto coloca na nossa frente. É uma escolha clara. De um lado, a gente pode simplesmente se conformar, sabe? Deixar a cultura e o mundo moldarem a gente. Do outro, existe a opção de uma transformação ativa, constante, que vem de dentro para fora, começando lá na raiz, na renovação da mente. E claro, essa mente renovada não vive isolada, né? E é por isso que a gente entra agora na segunda parte da nossa análise. Aqui a gente vai ver como essa transformação de uma pessoa só floresce e se torna algo prático, funcional dentro da comunidade da fé. A primeira regra para a vida em grupo é a humildade. A ideia é a gente se enxergar de forma honesta, sem arrogância. Isso só é possível quando a gente entende que qualquer talento, qualquer capacidade que a gente tem, vem unicamente pela graça de Deus. Isso é o princípio de sola gratia puro. Reconhecer isso é a base de qualquer relacionamento saudável. E aqui vem a metáfora principal que é genial. A comunidade é como um corpo. Pensa bem, um corpo tem mão, pé, olho, cada um faz uma coisa diferente, mas todos são indispensáveis, né? A comunidade é a mesma coisa, pessoas com dons diferentes, mas cada uma é vital para a saúde do todo. E olha só a lista de dons que aparece aqui. É uma variedade incrível de funções que Deus distribui para o bem de todo mundo. Vai desde ensinar e liderar até ajudar financeiramente e exercer misericórdia. Essa diversidade não é um problema. Pelo contrário, é o plano de Deus para uma comunidade completa e que funciona bem. Certo, agora a gente entra na parte mais mão na massa do capítulo. Pensa nisso aqui como uma lista bem direta de como aquela mente renovada e aquele espírito de comunidade viram ações de verdade, coisas que dá para ver no dia a dia. E esse aqui é o princípio que comanda todo o resto. O amor tem que ser genuíno, sem fingimento, sem hipocrisia. E não é um sentimento parado, não. É uma força ativa que toma um lado bem claro, detestar o que é mal e se agarrar com todo ao que é bom. Olha só como essas atitudes vão construindo uma comunidade forte. Isso aqui não é teoria, é prática pura. Amor de irmão, dar preferência e honra para o outro, manter o pique espiritual, cuidar das necessidades materiais uns dos outros e ser hospitaleiro. São os tijolos que constroem a convivência. Essa instrução aqui, nossa, ela é de uma profundidade gigantesca. É um chamado para a gente ter uma empatia radical. Não é só sentir pena de longe, não. É entrar de verdade na alegria e na dor do outro. É compartilhar de verdade o que a pessoa está vivendo. E o padrão ético sobe para um nível ainda mais alto. A resposta para quem nos trata mal, para quem nos persegue, não é revidar, é abençoar. É uma inversão total do nosso instinto natural, propondo uma resposta que busca o bem de quem nos faz mal. É muito desafiador. E mais uma vez o texto nos alerta sobre o orgulho, principalmente aquela arrogância de achar que a gente sabe tudo. A sabedoria própria isola a gente e impede de viver em comunidade de verdade. Por isso o lembrete é claro, mantenha a humildade, esteja sempre aberto a aprender. E agora a gente chega na conclusão, no clímax do capítulo.
Essa última parte apresenta a estratégia final e talvez a mais difícil de todas para a gente lidar com a maldade e com a hostilidade que existem no mundo. A regra é colocada de forma direta, sem rodeios. O ciclo da vingança tem que ser quebrado. Revidar, responder ao mal com mais mal, isso está totalmente fora de questão. A ideia é preparar o terreno para uma abordagem completamente diferente. O ponto crucial é este: a justiça final não está nas nossas mãos. O texto nos ensina a entregar o desejo de vingança a Deus, confiando que Ele é soberano. Isso é um ato de só lhe deu glória. Glória somente a Deus. É reconhecer que o julgamento pertence a Ele, e isso nos libera de um peso enorme, de ter que acertar as contas por conta própria. E a alternativa para a vingança não é ficar parado. É uma ação radical, generosa. Em vez de atacar quem nos prejudica, a instrução é atender às necessidades mais básicas da pessoa. É uma resposta que vira de cabeça para baixo toda a lógica do mundo. E essa é a grande tese que fecha o capítulo com chave de ouro. O mal não é derrotado quando a gente luta com as mesmas armas dele. A verdadeira vitória, segundo essa lógica revolucionária, acontece quando a gente pratica o bem sem parar, porque o bem tem o poder de desarmar e superar a maldade. Bom, depois dessa análise toda, fica uma pergunta para a gente pensar. Qual dessas virtudes, desde renovar a mente até vencer o mal com o bem, fala mais alto hoje em dia? Qual delas, se a gente colocar em prática, poderia começar uma verdadeira transformação? Se essa nossa conversa foi útil, não esquece de curtir, comentar e compartilhar com mais gente. E claro, se ainda não se inscreveu, essa é a hora. A gente se vê na próxima.